Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Smirna Maciel. Eu sou professora de arte do Colégio Argentina Pereira Gomes e essa é a aula para os terceiros anos. Nós estamos trabalhando o tema História da Arte, arte em diferentes culturas, e hoje nós vamos continuar com o nosso assunto arte romana. Nós vamos para a parte 2 da arte romana. Vamos trabalhar um período hoje que é chamado de arte paleocristã e vai ser um período muito importante para toda a construção da arte no Ocidente, porque é quando a tradição romana, que nós estamos estudando, nós vimos que vai ter muita inspiração, muita influência lá da tradição grega, né? Nós chamamos de tradição clássica, é quando essa tradição estética vai se encontrar com a temática do cristianismo. E isso vai ser uma junção que vai estar presente na arte ocidental por muito tempo até hoje. Então, é um período muito importante de a gente olhar para ele, entender o que estava acontecendo e entender como é que isso fez com que a arte se desenvolvesse, que caminhos colocou para a arte. Então, pessoal, agora eu vou começar a fazer a apresentação de slides e é isso aí. Só um momento. Bom, então começamos arte romana, parte 2, arte paleocristã. A primeira coisa que eu coloquei aqui para vocês é para que a gente entenda o termo. Muitas vezes a gente é possível ter um entendimento grande sobre o assunto, não grande, mas pelo menos inicial, a gente saber sobre o que se trata, se a gente entender como é formada a palavra, como é formado o próprio termo. Então, aqui eu trouxe para vocês paleo, quer dizer antiga ou antigo. Então, quando a gente tem lá o período paleolítico, né, a pedra antiga. Então, aqui, paleo, antiga, e cristã, referente à religião cristã. Então, nessa parte da arte romana, nós vamos estudar a arte cristã primitiva. Primitiva no sentido de primeira, como é que começaram as primeiras manifestações artísticas com temática cristã. E aí, pessoal, antes de a gente entrar nas características da arte propriamente ditas, vamos fazer uma revisão do contexto romano e vai ser muito importante para que a gente possa entender o processo artístico também. Então, aqui no contexto, eu coloquei para vocês. Do século I ao século III depois de Cristo, e aí eu destaquei para vocês aqui, 1 antes de Cristo, 3 depois de Cristo, porque é justamente nesse período da história em que vai existir essa transição do calendário. Até hoje, é a forma mais comum de contar o tempo, por conta da tradição cristã mesmo, que, que é predominante no Ocidente, a gente conta o tempo dessa maneira. Então, antes de Cristo e depois de Cristo. É nesse período que nós estamos estudando que vai acontecer, digamos assim, essa transição, porque é durante esse período que vai existir o ano 1, que é o ano do nascimento de Cristo, então, de Jesus, né? Então, nós vamos ter aqui que do século I a.C. ao século III depois de Cristo, Roma vive o apogeu do período imperial. Então, é quando o Império Romano vai alcançar sua expansão máxima, é quando o sistema imperial romano vai realmente se mostrar mais eficiente, digamos assim. Nós sabemos que Roma já foi uma monarquia, que foi uma república, é uma contribuição muito importante romana. Hoje, nós somos uma república, por exemplo, então muitos conceitos nós aprendemos ali, nós tivemos como base a civilização romana, mas depois Roma deixa de ser uma república e passa a ser um império. Então, do século I ao século III, Roma vive o apogeu do período imperial. Nesse período imperial, existe uma grande expansão territorial. Por que existe a expansão? Essa expansão ela é muito importante para Roma porque tanto ela vai trazer terras, como ela vai trazer pessoas para serem escravizadas e gêneros alimentícios. Então, isso vai ser muito importante para essa sociedade, porque acaba barateando o custo das mercadorias em Roma, porque quando você conquista uma terra que traz produtos dessa terra,
os seus produtos, né, dentro de Roma ficam mais baratos. Além disso, vai ser muito importante também, porque a base da mão de obra romana, como nós já vimos também, era mão de obra escrava. Então, o que acontecia? Eram escravizadas, em um certo momento, eram escravizados os próprios romanos, depois não. Passaram a ser escravizadas somente as pessoas das terras conquistadas. Então, quando o Império Romano chegava e conquistava uma determinada terra, trazia essas pessoas dessas terras conquistadas para trabalharem de forma forçada como escravas. Então, pessoal, houve uma grande expansão territorial, porém, as novas terras que estavam chegando, elas não foram destinadas à população dos plebeus. Só para, eu tenho uma aqui, trouxe para vocês uma pirâmide social romana, só para a gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui na base da pirâmide estavam os escravos, certo? Numa posição de menores condições, estão os escravos. Depois dos escravos, nós temos os plebeus. Os plebeus que eram aquelas pessoas livres, homens livres, que não possuíam terras, então trabalhavam para as pessoas que possuíam terras. Os clientes, que eram pessoas próximas às pessoas que possuíam terras, que eram os patrícios. Os patrícios eram as pessoas que possuíam terras e que tinham também o poder político. Então, pessoal, depois dos patrícios, os clientes, que eram como se fossem agregados, pessoas mais próximas desses patrícios, que prestavam a eles serviços e recebiam alguns benefícios. Depois, os plebeus, que eram as pessoas livres, mas que não possuíam terras. E, por último, os escravos, que eram as pessoas que não tinham liberdade e trabalhavam de forma forçada. Então, quando acontece a expansão territorial em Roma, os plebeus têm interesse em participar dessa expansão, dessas guerras, tá? Quando a gente fala expansão, estamos falando em guerras, em procedimento militar. Os plebeus são os soldados, né? As pessoas, esses homens livres pobres, eles vão ser os soldados. E eles têm interesse em participar dessas guerras porque eles acreditam que quando essas novas terras forem conquistadas, as terras serão destinadas a eles, porque isso tinha sido decidido pelo governo romano, porém isso não aconteceu de fato. E por que eu estou falando isso? Porque para que vocês comecem a entender a situação de descontentamento dessa população. Então, grande expansão territorial, porém as novas terras não são destinadas aos plebeus. Então, isso vai gerando uma grande insatisfação por parte dessas pessoas. Mais pessoas passam a ser escravizadas em Roma. Por quê? Porque se está havendo mais conquista, eu estou trazendo mais pessoas para serem escravizadas. Bom, mas isso traz uma outra consequência, que é o empobrecimento da população e o aumento do desemprego. Porque, como nós conversamos, os plebeus, aquelas pessoas que eram pessoas livres, mas que não possuíam terras, foram para a guerra com a intenção de ganhar terras e não ganharam. Quando essas pessoas retornam, na guerra também foram trazidas pessoas para serem escravizadas. Então, se os patrícios, se os donos de terra estão utilizando as pessoas escravizadas para fazerem os trabalhos, não só na terra, mas outros tipos de trabalho também, o que acontece? O trabalho para as pessoas livres diminui, então o desemprego aumenta. Então, o que acontece? Se eu aumento essa parte aqui da sociedade, a parte de escravos, o que acontece é que o trabalho para essa parte aqui, para os plebeus, vai diminuir. Por quê? Se existe uma pessoa que tem a opção de ter uma mão de obra escrava, que não vai ter custo, né, digamos assim, e tem uma mão de obra livre, naquela época era escolhida a mão de obra escrava. Então, acaba causando, provocando o desemprego de grande parte da população. Bom, e para lembrar que nós já conversamos na aula anterior, mas a sociedade romana era uma sociedade que depreciava as mulheres, que eram consideradas inferiores em diversas esferas, não somente na esfera dos direitos civis, por exemplo, né? Não tinham os mesmos direitos que os homens, por exemplo, o direito de herança. Também os direitos políticos, não tinham direitos políticos, a participação política, mas também, pessoal, as mulheres eram consideradas inferiores intelectual, e eu coloquei aqui para vocês, olha, destacadamente, intelectual e espiritualmente. Então, isso vai ser muito importante para esse contexto que a gente vai estudar. Além dessas questões práticas, a mulher também era considerada espiritualmente inferior. E a gente pode lembrar ali daquela cultura grega também, que discutia, inclusive,
se a mulher possuía razão, possuía, digamos assim, inteligência, ou se seria até comparada a outros seres, a animais, por exemplo, né? Então, isso vai se estender pela sociedade romana. E eu quero que vocês comecem a entender que existe um descontentamento nessa sociedade. Estão descontentes as pessoas pobres livres, que estão sem emprego, participaram de grandes guerras, estão sem emprego. Estão descontentes as mulheres por conta dessa situação. E, é claro, estão descontentes as pessoas que são escravizadas. Aqui, novamente, a pirâmide que eu coloquei para vocês. E aí, pessoal, dentro desse contexto de descontentamento, quando as pessoas estavam bastante insatisfeitas com a vida em Roma, a grande maioria das pessoas, surge então essa nova religião que é o cristianismo. Nós vivemos num país que tem maioria cristã, então provavelmente você já teve, mesmo se você segue essa religião ou não, você provavelmente tem algum contato, sabe alguma coisa dessa religião, mas a gente vai só fazer uma pequena revisão. Então, o cristianismo. Essa religião surgiu na Palestina. E a Palestina era um território sob domínio romano. Fazia parte do Império Romano, havia sido conquistado pelo Império Romano. Ela baseia-se na vida e no martírio de Jesus, como vocês devem saber. E ela teve suas ideias expandidas por seguidores de Jesus, chamados de apóstolos, né, que ajudaram a difundir, a divulgar essas ideias do cristianismo. Pessoal, e quais eram essas ideias do cristianismo? Dentre outras coisas, o cristianismo vai pregar o desapego aos bens materiais, coloquei aqui em vermelho a paz, e em azul a igualdade espiritual entre todas as pessoas, a promessa de uma vida melhor na eternidade e também a existência de um só Deus. Pessoal, eu quero que vocês entendam o que é que isso causa na sociedade romana. Então, acontece o surgimento dessa nova doutrina. Nós estávamos conversando que a população estava extremamente descontente. Nós temos pessoas escravizadas, um grande contingente de pessoas desempregadas e, é claro, a população feminina. Então, quando chega essa nova religião que está propondo a igualdade espiritual, isso vai ter um apelo, vai chegar para muitas pessoas vão se interessar por essa nova religião. Apesar de ser uma religião que não fala que vai haver uma mudança na sua vida atual, né, na Terra, ela fala que posteriormente, numa vida eterna, você vai ter condições de vida melhores se você seguir aquela religião. Então, muitas pessoas começam a aderir por conta da igualdade espiritual entre todas as pessoas. Lembra que eu tinha falado, olha, as mulheres não eram consideradas espiritualmente iguais aos homens. As pessoas escravizadas também passam a aderir. Então, por conta dessa promessa de uma vida melhor na eternidade, a religião começa a ter adesão de muitas pessoas, principalmente essas pessoas que têm uma situação mais difícil. Então, mulheres, homens livres, pobres e pessoas escravizadas começam a aderir a essa religião. E, ao mesmo tempo, eu coloquei aqui para vocês em vermelho a paz e a existência de um só Deus. Ao mesmo tempo, isso incomoda o Império Romano, o governo do Império Romano, que até o momento era bastante tolerante religiosamente falando. Mas, como essa nova religião prega a paz ia de encontro ao valor romano da expansão, da guerra, do militarismo. Então, isso incomoda. Outra coisa que vai incomodar bastante é porque o cristianismo, ao contrário das religiões politeístas, ele vai dizer também, né, existem outras religiões monoteístas, mas o cristianismo vai dizer que existe apenas um Deus. Isso vai incomodar bastante, porque o imperador era visto não exatamente como Deus, mas como indicado por Deus, como de certa forma divino. E o cristianismo acaba contestando isso e começa a ser entendido pelo governo romano como uma religião perigosa, como algo que deve ser combatido. E é nesse contexto que nós vamos chegar à arte paleocristã, a arte cristã antiga, um contexto em que muitas pessoas das classes com menos direitos, com menos condições, vão aderindo a essa religião, e ao mesmo tempo em que essa religião está sendo perseguida pelas forças oficiais. E aí é um slidezinho, né, explicando o que eu estava falando antes. Aqui os fatores em azul. Por
por conta de pregar a igualdade espiritual, a promessa de uma vida melhor, ela vai ganhar a adesão de mulheres, pessoas livres, pobres e pessoas escravizadas, e por não admitir o culto a outros deuses e a natureza divina do imperador, e por desencorajar o militarismo, ele é tido como uma ameaça pelo governo romano e posto na ilegalidade. Então, é ilegal realizar esse culto da religião cristã. E aí chegamos, pessoal, nas consequências para a arte. Então, existe o desenvolvimento de uma arte clandestina de caráter religioso. Clandestina em que sentido? Ela era realizada de forma escondida. De forma escondida porque a religião estava sendo perseguida e, ao mesmo tempo, existia um desejo entre as pessoas que seguiam essa religião de divulgar os símbolos dessa religião, de divulgar as passagens mais importantes dessa religião. As técnicas e a estética, quer dizer, a forma de fazer, elas vão ser provenientes da cultura romana. Então, a cultura romana, que tem aquela raiz lá na cultura grega, que tem aqueles valores de proporção, de equilíbrio, de harmonia, ela vai ser trazida para essa temática cristã. Vão ser utilizadas as técnicas e a estética provenientes da cultura romana em um primeiro momento. Depois, isso vai sendo modificado, principalmente quando nós vamos nos aproximando lá da Idade Média, a estética vai mudando. Mas nesse primeiro momento, as técnicas, como por exemplo a técnica do afresco, que nós estudamos na aula passada, que ela era aquela pintura feita com a tinta da parede ainda não seca para fixar melhor, é uma técnica que vai ser bastante utilizada e a estética vai procurar ser parecida com a estética que existia em Roma no momento. Ao mesmo tempo, a temática das obras era uma temática da nova religião. E aqui a temática são os símbolos e eventos do cristianismo. Isso, pessoal, vai ser muito importante ali na Idade Média também, que vai continuar a utilizar a arte para a divulgação dos símbolos e eventos dessa religião. Um minutinho. As obras são realizadas em locais escondidos. E aí eu coloquei para vocês aqui a arte catacumbária. É catacumbária mesmo. Elas vão ser uma arte que vai ser realizada em catacumbas, em lugares onde eram guardados os corpos das pessoas falecidas, porque eram lugares escondidos em que se realizavam rituais da religião cristã e passaram a ser realizadas peças nessas catacumbas. E foi muito importante para que a gente pudesse conhecer a arte desse período, já que posteriormente Roma vai ser invadida e muitas coisas vão ser perdidas. Mas como essa arte ela foi realizada dentro desses locais que eram escondidos e bastante protegidos, digamos assim, foi possível. Opa, só um minuto. Um carro passando. Foi possível que nós conhecêssemos melhor como era a arte desse momento. E aí coloquei aqui para vocês também, pessoal. A escassez de profissionais qualificados provocava queda na qualidade artística em comparação às demais obras romanas. Então, como eu estava falando para vocês, essa era uma região que estava sendo perseguida e que tinha adesão principalmente das classes mais desfavorecidas. Por esses motivos, havia a escassez, a falta de preparação dos artistas, né, para a realização das obras. Então, a qualidade técnica das obras ela vai cair. Vai se procurar utilizar a estética romana, mas a capacidade técnica dos artistas vai ser menor, porque não havia tanta possibilidade de que esses artistas estudassem a arte e suas técnicas para realizar as obras. Então, nós vamos observar uma queda na qualidade técnica das obras. Bom, aqui eu trouxe para vocês, essa é uma catacumba, é uma imagem de uma arte catacumbária. Deixa eu ver o nome aqui da catacumba. É a catacumba de Santa Priscila. Então, pessoal, nós observamos que são pinturas feitas nas paredes, né, paredes que são de pedras, utilizando aquela técnica romana chamada afresco, que era aquela pintura realizada enquanto a tinta da própria parede ainda estava molhada. E nós vemos que a temática aqui ela é uma temática cristã. Aqui nós temos a foto, perdão, nós temos aqui uma imagem, né, de Cristo e nós temos aqui algumas passagens dos acontecimentos bíblicos.
Aqui também, na catacumba de Santa Priscila, nós temos uma imagem que é um símbolo do cristianismo também. O nome dessa obra é A Pregadora. Então, nós vemos que é uma característica do cristianismo, essa intenção de difusão para outras pessoas. Então, falar sobre isso é importante. E nós vemos aqui em destaque que é uma mulher realizando esse trabalho. Então, isso nos mostra aquele contexto em que as mulheres aderem a essa religião por uma possibilidade de igualdade espiritual e até uma possibilidade de colocação, de fala, né? de realizar essa atividade religiosa. Nós percebemos que é uma pintura também com as técnicas inspiradas por técnicas romanas, mas nós vamos observar que a qualidade técnica ela vai ser inferior a outras obras encontradas no período. Aqui nós já estamos vendo uma outra catacumba. Essa catacumba é a catacumba de Santa Domitila. E nós aqui já está num estado que não está tão preservado, mas nós vemos aqui, olha, aqui eram os locais em que eram guardados, sepultados os corpos, né, dos primeiros cristãos, e aqui eram feitos, nesses locais eram feitas obras que contavam a história do cristianismo, que colocavam símbolos da religião, nós vamos ver uma foto daqui a pouco. Nesses locais também eram realizados rituais religiosos. Aqui, pessoal, é uma outra pintura encontrada também nessa catacumba de Santa Domitila, e eu trouxe para vocês, para que vocês observem a questão da técnica. Quando nós observamos uma outra pintura romana do período, nós observamos que a técnica ela é mais apurada. Vou mostrar um exemplo para vocês. Então, aqui, olha, eu trouxe uma pintura romana, não cristã, encontrada na cidade de Pompeia, né? Nós já conversamos na aula passada, e trouxe aqui a pintura romana cristã. Bom, o que nós observamos é que a qualidade técnica, a impressão de movimento, ela é mais presente na obra não cristã. Pessoal, atenção, não estou dizendo que pelo fato de ela ser mais realista, ela tem mais qualidade, não. Porque muitas vezes a artista ou o artista escolhe realizar uma estética que não é realista, que é diferente da realidade propositalmente. Isso aí é um estilo artístico. Porém, nesse contexto, o que acontecia é que tentava se fazer dessa forma, mas por conta da ausência de capacitação, não era possível realizar dessa maneira. Por isso, nós falamos numa queda da qualidade técnica das obras. Bom, essa aqui não é uma pintura do período, coloquei aqui para vocês, pintura do século XIX. Então, de um pintor francês essa tela. E eu trouxe só para que a gente tivesse uma ideia, pudesse imaginar, para que a gente possa imaginar o que acontecia nessas catacumbas. Então, nós estamos vendo aqui que está acontecendo um ritual nessa catacumba. Nós temos aqui, provavelmente faleceu, e será havia outras ritual da religião, mas atividade. Aqui também é uma imagem de uma obra, e aqui são símbolos da religião. Isso passa a ser importante para ser divulgado também. Então, aqui são peixinhos, né? Talvez vocês já tenham visto alguém dessa religião utilizar esse símbolo. Então, eram colocados também os símbolos dessa religião. E mais uma imagem, aqui essa imagem bastante conhecida, que é a Santa Ceia, também já estava sendo retratada nessa arte catacumbária. Conversamos sobre essa parte, nós vimos que a arte paleocristã vai se desenvolver de forma clandestina inicialmente, que vai utilizar as técnicas e a estética romana e que vai ter a temática cristã. Agora, pessoal, nós vamos andar um pouquinho no tempo e vamos observar uma mudança de contexto. Mudança de contexto. Nós vamos observar do século III ao século V. Do século III ao século V, nós vamos observar a crise do Império Romano. Então, vai ser modificada a vida em Roma, o estilo de vida e também os valores do próprio
do próprio povo romano vão se modificando. Vai haver o fim das expansões militares. Então, nós vamos observar que o valor bélico, o valor da guerra, vai diminuir para essa população. Por conta do fim das expansões militares, nós também vamos observar um declínio no número de escravos, porque se eu não estou conquistando novas terras, eu não estou também conquistando novas pessoas para serem escravizadas. E nesse momento também existe uma crise muito grande, inflação, né? Coloquei para vocês. Como as expansões param, também param de chegar novos gêneros, produtos alimentícios e outros produtos para Roma. Isso gera uma inflação, uma alta dos preços dentro da cidade, o que vai aumentar o descontentamento das pessoas, que vão estar muitas vezes sem emprego, sem condições de vida. E isso vai gerar o quê? O crescimento do número de adeptos do cristianismo. Ao mesmo tempo, os valores da sociedade romana estão mudando e as autoridades passam a enxergar o cristianismo com um outro olhar. Então, nós estamos vendo um contexto em que existe uma mudança em relação a como as autoridades romanas vão enxergar o cristianismo. E nós vamos chegar ao fim da proibição ao culto cristão e a posterior oficialização da religião. Pessoal, o fim da ilegalidade do culto vai acontecer no ano de 315, com o Édito de Milão. Fim da ilegalidade quer dizer o quê? Olha, agora é possível que você cultue, que você faça parte dessa religião, você não será punida, não será perseguido. Ok. Uma outra coisa, que é uma coisa diferente, é a oficialização do cristianismo. A oficialização quer dizer que aquela religião é a religião oficial do Estado. O Estado não é o país, né? Mas é como se fosse a organização do Estado aceita aquela religião como religião verdadeira. Então, existe uma diferença nisso. Por exemplo, o Brasil é um país de maioria cristã, a maioria da população é cristã. Porém, no Brasil, o cristianismo não é a religião oficial. O Brasil não possui religião oficial. O Brasil é um Estado laico, que não adere a nenhuma religião, porém, que defende a tolerância religiosa e o respeito às diversas crenças religiosas. Então, existe uma diferença entre ser uma religião que é legalizada e uma religião oficial. No ano de 389, então, o cristianismo passa a ser a religião oficial, quer dizer, o Estado tem essa religião. Isso vai ter consequências bastante grandes para a arte cristã, porque a partir do momento em que ela não é mais ilegal, e principalmente a partir do momento em que ela é oficial, que o Estado tem essa religião, a mudança será grande. Nós vamos ter artistas profissionais que vão poder fazer os estudos adequados para o desenvolvimento das obras e a utilização de espaços públicos e oficiais. Então, construções arquitetônicas, espaços que antes eram destinados ou a outras atividades romanas, atividades de gestão da cidade, por exemplo, como também a antigos templos da outra religião romana. Né? Roma foi adepto da religião da mitologia. Então, esses espaços passam a ser utilizados para a realização de cultos cristãos e também a realização de obras com a temática do cristianismo. Existe, então, uma apropriação de obras de arquitetura para funções religiosas cristãs. Pessoal, nós vamos observar nas fotos posteriormente e, bom, nesse momento vai existir uma apropriação. Esses espaços já existiam e a religião cristã vai se desenvolver nesses espaços. Depois, esses espaços vão passar a ser reproduzidos de forma sistemática por essa nova estética cristã. Vamos observar. E o desenvolvimento da técnica de relato de acontecimentos através do afresco. Isso vai ter uma grande importância na era medieval. Pessoal, como eu falei para vocês, observem aqui a imagem. Essa é uma basílica. Hoje é uma igreja, digamos assim, da religião cristã. Anteriormente,
Esse prédio era o Panteão Romano, que também era um prédio de funções religiosas, só que servia a outra religião, a religião da mitologia. Então, pessoal, a religião cristã começa a se realizar nesses espaços, nesses formatos que já existiam. Posteriormente, em outros anos, essa passa a ser a estética de construção dos locais de culto da religião cristã. Então, nós vamos ver que esse tipo de arquitetura vai transpassar todo o período cristão. E aqui estamos vendo o interior do templo. Olha como é interessante, como é bonito, né, esse templo, que era o Panteão Romano. Nós vemos que, estudamos na aula passada, que eles desenvolvem essa técnica para a construção do arco, e isso dá uma impressão de que tudo está indo para cima, remete à religiosidade. Anteriormente era utilizado para vários deuses, depois passou a ser utilizado especificamente pela religião cristã. Então é interessante a gente observar como vai haver essa influência e essa interação entre a cultura romana, que vai ter essa origem clássica, essa origem lá da Grécia, com a religião cristã. E isso vai ser extremamente importante para a arte ocidental. Aqui nós vemos o interior de uma basílica também. Estou trazendo mais obras de arquitetura, porque, como nós sabemos, Roma será invadida depois, né? E as obras de pintura e tudo mais, elas são mais difíceis de serem preservadas, né? Bom, aqui eu fiz uma observação para vocês. Nós não vamos estudar especificamente esse tema, porque é um tema que vai ser bastante diversificado, é muito interessante, tem muita coisa para a gente ver, mas que a gente não vai ver esse tema especificamente. Mas eu coloquei aqui para vocês que no ano de 395, o Império Romano foi dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. Então, o Império Romano está vivendo uma crise. Nós conversamos sobre o fim das expansões, sobre a crise econômica e também, pessoal, começam a acontecer invasões. As invasões dos povos germânicos, talvez você já tenha ouvido falar nelas, como as invasões bárbaras. Então, tudo isso traz uma atmosfera de crise, de problemas para Roma. Então, na tentativa de solucionar esses problemas ou de diminuir, o Império Romano é dividido em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O Império Romano do Oriente vai ter como capital a cidade de Bizâncio. E nesse império, com essa divisão, o estilo artístico vai se diferenciar bastante. Então, no Império Romano do Oriente, as obras de arte vão ter também essa temática cristã, mas elas vão ter outros cânones, outras regras, outra estética, que é bem interessante também. Eu trouxe para vocês somente uma figura, que é uma figura muito, muito típica do Cristo que eles retratam, mas que nós não iremos fazer o estudo, infelizmente. É uma arte muito interessante, a arte bizantina, que vai trazer para nós elementos também da cultura oriental. Bom, e aqui estamos chegando ao final. Eu coloquei para vocês uma questão sobre as invasões germânicas. Invasões germânicas e Idade Média. Então, durante os séculos 4 e 5, Roma sofre invasões de povos germânicos, chamados de bárbaros pelos romanos. Então, os romanos consideravam bárbaros todos os outros povos que não eram romanos, digamos assim, que não eram adeptos da língua latina, por exemplo, eram então chamados de bárbaros. E esses povos começam a invadir o Império Romano. Então, com essas invasões e com todo aquele contexto que nós já vimos de crise do Império, o que vai acontecer é que nós vamos observar a feudalização da Europa, né? Nós vamos observar o decaimento da vida urbana e o início da vida em comunidades menores que vão ser voltadas para a agricultura. A esse processo nós chamamos de feudalização. Pessoal, durante esse processo, a temática artística cristã vai ser mantida e algumas técnicas também serão mantidas. Coisas que foram construídas durante esse período sobre o qual nós conversamos agora, a arte paleocristã, elas vão se manter durante a Idade Média e serão muito importantes. Assim como a técnica do afresco, por exemplo.
durante a Idade Média, a religião cristã se oficializa e ganha muito poder, vai se constituir através da Igreja Católica, vai ser o poder mais importante na Europa e vai utilizar essas técnicas para fazer o espalhamento da sua mensagem, da sua história e do seu poder também. Então, a técnica de afresco durante a Idade Média, por exemplo, vai ser utilizada para mostrar as passagens bíblicas, para convencer a população de que aquilo ali é a coisa a ser seguida. Vai ser muito importante porque a maioria da população será analfabeta, não vai saber como ler, e isso vai ser extremamente importante nesse momento. Deixa eu somente ler o texto aqui para vocês. Durante os séculos 4 e 5, Roma sofre invasões de povos germânicos chamados de bárbaros pelos romanos. Essas invasões, juntamente com os outros fatores presentes na Europa no momento, provocam um processo de feudalização, levando ao período que chamamos de Idade Média. Esse período contará com nova organização da vida social, forma específica de compreensão do mundo e estética artística própria. Então, pessoal, basicamente, o texto está dizendo que, com as invasões germânicas, o modo de vida vai ser modificado e, na Idade Média, a organização social é diferente e também a estética artística vai ser bastante diferente, porém, vai trazer elementos que nós estudamos na nossa aula de hoje. Essa estética vai ser bastante específica durante a Idade Média, porém, no momento chamado Renascimento Cultural, nós vamos ter a retomada da estética clássica grega e romana com as temáticas cristãs. E isso permeia a nossa cultura até o dia de hoje. Bom, estamos finalizando nosso assunto por aqui. A estrelinha para vocês que acompanharam a aula. Pessoal, vou dar um recado aqui no final também. Bom, o que aconteceu? Nós estamos estudando História da Arte e nós estamos estudando também arte em diferentes culturas. Esse foi um ano atípico, extremamente diferente de todos os outros anos. Nós estamos com essa limitação da interação, temos aula somente de forma virtual, teve toda essa questão da pandemia, como nos afetou física, psicologicamente, de forma prática também. Isso fez com que nós não pudéssemos ver todo o assunto que estava planejado para esse ano. No começo do ano, nós vimos aqueles outros eixos temáticos, nós trabalhamos tecnologia, direitos humanos, que foi bastante interessante, mas que fez com que não fosse possível que nós chegássemos ao fim do nosso assunto. E tem bastante coisa pela frente, nós ainda temos a Idade Média, Renascimento, temos todos os movimentos que vêm depois disso, temos também a arte contemporânea, é bastante coisa para que a gente veja. Na verdade, infelizmente, não vai ser possível que nós vejamos tudo. Então, em vez de continuar na nossa linha do tempo, eu resolvi fazer com vocês 2 aulas somente de resoluções de questões do Enem. Como assim? Nós vamos resolver as questões e, a partir dos enunciados das questões, nós vamos trabalhando os assuntos. Então, nós vamos continuar trabalhando assuntos, porém, a partir de questões do Enem, para que a gente possa, de alguma forma, estar mais preparado para essa prova, que eu sei que muita gente vai fazer e que é bastante importante. Tá? Eu saí aqui da apresentação de slide, só um momento. Bom, pessoal, voltando, então, como eu estava dizendo, infelizmente nós não temos tempo hábil para terminar todo o assunto de arte, então vou fazer com vocês 2 aulas de resolução de questões. E durante a resolução, nós vamos trabalhar assuntos também, mas nós vamos trabalhar a partir especificamente do que o Enem cobra. Então, eu vou mandar para vocês, através da plataforma, as questões que nós vamos trabalhar na aula. Responda as questões. Vou explicar como vai valer a nota. Vai valer nota, sim, porém a participação já vale a nota 10. Então, eu vou mandar para vocês as questões. E responder todas as questões, estando corretas ou não, vai receber a pontuação 10. É importante que você responda o que você acredita que é realmente. Por favor, não copie, não olhe em nenhum lugar, porque eu vou utilizar esse resultado para elaborar melhor a aula para vocês. Então, eu vou ver em que questões vocês têm mais dúvidas, eu vou ver
quais são as alternativas em que vocês estão errando, para poder fazer uma explicação melhor, para que a gente se prepare e que futuramente não acerte, né, o maior número de questões possível. Então, pessoal, é isso. Um abraço a todas, um abraço a todos. Eu desejo uma excelente semana e até um próximo